Recebemos algumas perguntas enviadas por e-mail. E eu vou basicamente te fazer 3 perguntas dentre as que eu tenho aqui. E algumas delas são relacionadas à série que ele pregou no Jesus para a Ásia. Isso está no YouTube, na página do Jesus para a Ásia. Mas a primeira pergunta aqui é: quando sua mãe teve os demônios expulsos por aquela senhora na Austrália e mais tarde pela Annette também, como aquela senhora soube que havia demônios para repreender? Essa é a primeira pergunta. E se alguém costumava ler livros e assistir a filmes considerados inapropriados, mas abandonou esses hábitos após se converter ao cristianismo, será que isso implica que essa pessoa ainda possui demônios? Essa é. O microfone está ligado? 2 perguntas? Isso. Ok, a primeira pergunta foi: quando os demônios de sua mãe foram expulsos na Austrália, pela senhora e também pela Annette, como a senhora soube que havia demônios para expulsar? ela não fez. Enfim, O que ocorreu foi que ela as estava treinando, ensinando ao longo de todo o sábado. E no final dele disse: sabem de uma coisa? O melhor é eu vos mostrar como se processa uma libertação. E assim, ela conduziu a elas através de todo o processo. ok? E aconteceu que os demônios estavam lá. Ok. Sim, primeiro ela fez com a Annette. E na manhã seguinte, a Annette e minha irmã fizeram o mesmo com a minha mãe. Sua mãe. Entendi. Então ela estava treinando alguém e acabou surgindo uma situação, e aí a Annette foi lá e fez isso. Ok. Certo. Então a segunda pergunta é: acho que para essa pessoa, se basicamente alguém costumava ler livros ruins e assistir a filmes impróprios no passado, antes de se tornar cristão, mas parou depois da conversão, isso significa que essa pessoa também tem demônios? Não, não necessariamente. Se o Senhor está convencendo o coração delas, então elas deveriam confessar. Então, sempre que o Espírito Santo tocar nossos corações por algo que sentimos ou por algo que fizemos no passado que não é bom e nos faz sentir culpados, então devemos confessar. Ok. Certo. Ao confessar, reivindicamos 1 João 1,9 e pela fé cremos no perdão. Amém. A próxima pergunta diz: quando alguém percebe um pensamento ou ação inadequada, como ordenar ou repreender o demônio, seja o que for, funciona se a pessoa ainda tem portas abertas? E continua dizendo: porque muitas vezes o demônio tem direitos legais. Bem, enquanto estivermos confessando, quero dizer, não posso afirmar com certeza como tudo isso funciona, porque não consigo discernir claramente todas as regras de combate no mundo invisível, mas Deus sonda a intenção do coração. Ok. Certo? E se nós estamos confessando, então é como se quando o endemoninhado de Gadara correu até Jesus, em nenhum momento nas Escrituras ele diz: eu quero ser livre. Mas Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, nos diz que eles correram até Jesus para serem libertos, e Jesus leu os pensamentos deles. E então, enquanto nós estivermos, quando nós nos voltamos para Jesus de todo o coração, com todas as nossas forças, Deus faz o resto. Outra analogia ou outro exemplo na Bíblia é quando Jesus diz ao paralítico para se levantar, pegar seu leito e andar. E Ellen White nos dá o entendimento do que realmente está acontecendo, porque ele tem que responder. Ellen White diz que ele tentou se levantar com toda a sua força. Isso não foi o bastante, mas Deus viu que ele tentou com toda a sua força e, ao tentar, Deus fez o resto. O problema é que muitos de nós nem tentamos, certo? E só para finalizar com uma analogia adicional. Ellen White diz: você conhece a história da serpente de bronze, certo? Aquela que Moisés levantou, a qual Jesus se refere quando está conversando com Nicodemos, falando sobre o olhar e viver, certo? Se você ler o livro Fé e Obras,
uma compilação de Ellen White. Na verdade, não tenho certeza se é uma compilação ou um livro. É uma compilação? É. Então, em Fé e Obras, Ellen White diz que os israelitas preferiam olhar para baixo porque murmuravam e reclamavam, em vez de olhar para cima e viver. Muitas vezes, quando estou auxiliando alguém com aconselhamento, a grande questão é se essa pessoa vai se apegar a toda a murmuração, às queixas e a todas as injustiças presentes em sua vida, não é mesmo? Dá para imaginar que os israelitas, quando murmuravam e se queixavam, os pensamentos negativos que lhes vinham à mente eram provavelmente algo assim: por que devo olhar para a serpente de bronze? Deus foi quem trouxe as serpentes para me picar. Agora, ele me pede para olhar para a serpente. Eu me recuso a olhar para cima. Era literalmente isso que eles estavam fazendo. Eles se recusaram a olhar para cima para viver. Agora, quão difícil é levantar a cabeça, olhar e viver? Quão difícil é tentar? Contudo, muitas pessoas que enfrentam a guerra espiritual preferem recusar, seja por autopiedade, raiva ou até por culpar a Deus, questionando: onde você estava em meio a tudo isso? Por essa razão, grande parte do meu aconselhamento consiste em ajudá-los a reescrever seu passado, sua experiência, para entender que Jesus esteve presente em cada passo, que Jesus estava lá quando eles estavam sofrendo, e que algo bem pior poderia de fato ter acontecido. Ok. O diabo quer matá-los, e ele só os feriu. Então sempre temos que ajudar as pessoas a reescreverem sua história, porque ao se apegarem à sua percepção e ficarem murmurando e reclamando, elas literalmente se recusam a olhar e viver, entende? Pois Deus tornou tão fácil para nós sermos salvos, não é mesmo? E nós mesmos é que nos recusamos a olhar e viver. Esse é o desafio. Então isso se conecta ao conceito da força de vontade? Exato. Pensando no que Jesus disse, se quiseres. Ok. Sim. Então, a terceira pergunta. Essa é uma pergunta um pouco complexa. Diz assim: em relação à pergunta anterior, como podemos abordar a guerra espiritual dentro do contexto cultural da sociedade ocidental? Ok, agora a pessoa desenvolveu um pouco mais. Eles disseram, Tim Maddox comenta que, quando está no Camboja, é um alívio saber que o meu problema de saúde mental é algo espiritual, em vez de um desequilíbrio químico ou de ser rotulado como algum transtorno específico, como esquizofrenia ou transtorno bipolar. Mas aqui no Ocidente parece que seria mais ofensivo ou até ridículo considerar que o problema de saúde mental é espiritual e deveria ser tratado de forma convencional. De novo, como lidamos com essas coisas no contexto ocidental? Como lidamos com isso? Sim, essa é a questão. Como lidar? Para ser honesto, não tenho certeza se as coisas são mais fáceis na Ásia. Pode ser mais fácil onde ele está, porque ele está fora das cidades, mas toda cidade no mundo é igual. Quanto mais sofisticado e intelectual você pensa que é, mais tende a acreditar em todo esse sistema médico que, como sabemos, é falso, certo? E então, sabe, nas cidades onde há muitos hospitais, muitos médicos na Ásia, todo asiático quer que o filho ou a filha se torne médico. Então, é mais uma questão de quão profundamente eles compram a ideia da propaganda, certo? E quanta pressão eles sofrem. Para dar um exemplo, eu estava dando aconselhamento a uma senhora que havia sido possuída desde seus 20 e poucos anos, e agora, com 50, sua mãe a trouxe para mim. Tentei ajudá-la, mas ela tomava uma medicação muito forte. Por exemplo, 3 pílulas pela manhã, 3 pílulas à noite, e estávamos tentando tirá-la dos medicamentos para começar a diminuir a dose. Então, à medida que fazíamos isso, os demônios começavam a atacar, e de repente o médico pareceu perceber o que estava acontecendo. Ele começou a ligar para a mãe e a ameaçá-la. Se você parar a medicação dela, eu vou denunciá-la à polícia. O que é completamente absurdo, porque é a filha dela, certo? E ela tem livre-arbítrio.
No entanto, eles estavam buscando exercer pressão sobre ela até esse ponto, e ela, infelizmente, cedeu a essa pressão. E assim que sua filha começou a dar um pouco de trabalho, a mãe a levou diretamente para o hospital psiquiátrico e lá eles realizaram eletroterapia. Ao encontrá-la, ela nem me reconhecia mais, sabe? Eles basicamente tinham apagado a memória dela e a destruído, então eu tive que começar tudo de novo. Fiz isso 2 vezes. Na segunda, a mãe agiu igual. Então disse a ela: não posso te ajudar, entendeu? Porque em casos como esse, tudo depende realmente da fé dos pais, certo? Quando as crianças ainda não têm idade suficiente ou se estão incapacitadas, a fé dos pais pode compensar a incapacidade delas. E 2 exemplos que lhes dou são a mulher cananeia, quando ela vai até Jesus e pede a cura para sua filha. E no final Jesus elogia a grande fé dela e sua filha é liberta dos demônios. Sim. O outro exemplo é o pai que traz seu filho surdo-mudo aos 9 discípulos e estes não conseguem expulsar os demônios. Falamos sobre isso ontem, sabe? Quando Jesus fala com ele, ele diz: se você crer, todas as coisas são possíveis ao que crer. E então o pai confessa e diz: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então, muitas vezes, em situações nas quais as crianças se encontram incapacitadas, a fé dos pais assume igual importância, ou até mesmo maior relevância para elas. Sim, então acho que a forma de lidar com isso é a mesma em qualquer lugar do mundo. Depende dos pais ou da própria pessoa que está passando por isso, se ela está disposta ou não a lutar contra isso. O que você pode fazer é interceder por eles e orar para que Deus repreenda os demônios que exercem uma influência tão forte sobre eles, levando-os por esse caminho de transtornos mentais. E, infelizmente, isso não ajuda em nada o fato de que até mesmo os adventistas estão abraçando toda a propaganda e têm se esquecido de que há um elemento espiritual com o qual precisamos lidar, ou melhor, lidar com o elemento espiritual é mais importante do que com o elemento médico. Mas nós, como igreja, já fomos tão longe nesse caminho. Quando a pessoa segue pelo caminho da farmácia, da indústria farmacêutica, é realmente difícil recuar, e onde quer que você olhe. Olhe, hoje em dia nossas universidades estão formando médicos que são basicamente promotores do uso de remédios, não é? Você tem que lutar contra toda essa propaganda e esse é o desafio que enfrentamos. Sendo assim, para mim, eu apenas disponho de tempo e energia para auxiliar aqueles que verdadeiramente desejam isso, certo? E, portanto, novamente, é claro, a situação muda quando se trata de um familiar próximo. Mas para mim, em aconselhamento, sei que não funcionará se você não crer e nada posso fazer para mudar sua fé. E eu posso compartilhar um pouco com você, mas se você está fechando as portas, eu posso orar e interceder. Mas se você ainda mantiver essas portas fechadas, não há muito que possamos fazer até que eles cheguem a um ponto em que estejam dispostos a realmente tentar isso. E talvez já tenham tentado de tudo antes. Ok, tudo bem. Bom, vou parar por aqui. Teremos mais perguntas amanhã. Mas agora vamos te dar o seu tempo para que você tenha todo o tempo de que precisar. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Nós agradecemos. Então vamos voltar e continuar a nossa apresentação sobre guerra espiritual e a família. Por favor, curvem suas cabeças e oremos juntos. Pai Celestial, eu quero te convidar para ser o apresentador. Quero te convidar a estar neste lugar. E oramos para que envies o teu Espírito Santo para ser o conselheiro. Pedimos que, por favor, fales aos nossos corações e nos deis uma mensagem vinda do teu trono de graça, que seja pessoal e relevante para cada uma das nossas situações. Eu oro, Pai, para que, por favor, me escondas atrás da cruz e que Jesus seja apresentado, que tu sejas apresentado e que o Espírito Santo seja aquele que apresenta. Obrigado, Pai, por ouvires a nossa oração.
É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Certo. Então, esta é uma citação realmente poderosa, porque sempre me fazem a pergunta. Vocês se lembram daquele diagrama que mostrei ontem? Sempre me perguntam. Você está tentando me dizer que todo pensamento negativo vem de Satanás e todo pensamento positivo vem de Deus? E eu encontrei essa citação e acabei acrescentando aqui. Então é algo novo, uma descoberta recente. Aqui diz em Manuscript Releases, volume 12, página 30, parágrafo 3. Cada mente é controlada ou pelo poder de Satanás ou pelo poder de Deus. Cada mente, certo? Então, nessa guerra, e é por isso que quando você entende a guerra espiritual, você percebe como somos impotentes, certo? E quando você percebe o quão impotentes somos, não temos outra escolha a não ser nos lançarmos aos pés de Jesus. Implorar por sua ajuda e saber que Ele genuinamente deseja nos salvar e nos auxiliar, mas simplesmente precisamos nos voltar para Ele. Contudo, infelizmente, muitas vezes, nós agimos de forma totalmente oposta, não é mesmo? Ou nós sentimos que buscar a ajuda de Deus é algo opcional, especialmente quando achamos que estamos no controle, certo? E esse é o pensamento mais enganoso de todos. Nós nunca estamos no controle. Ou você está completamente sob o poder de Satanás, ou está sob o poder de Deus. E talvez a gente mude várias vezes ao longo do dia. Podemos estar andando com Deus em um momento, mas se cedermos às nossas tentações, vícios ou desejos, ainda que por um instante, estaremos sob o poder de Satanás. E com esperança, pela infinita graça de Deus, nos conscientizamos e nos lançamos de volta no poder divino, não é mesmo? E é aqui que, sabe, nós precisamos entender isso. Isso é muito importante. E assim, todo pensamento negativo vem de Satanás, e a nossa esperança de pensamentos positivos vem de Deus. E é por isso que é crucial passarmos tempo aos pés de Jesus. Ok. Outra citação de mente, caráter e personalidade. Diz: nossa vontade deve ser sujeita à sua, a fim de que a tornemos a receber purificada e refinada, e tão ligada em correspondência com o divino, que ele possa, por nosso intermédio, derramar as torrentes de seu amor e poder. Então nós entregamos o controle a Deus e ele nos devolve. Essa é a diferença entre Satanás e Deus. Quando entregamos o controle a Deus, Ele nos liberta e nos dá uma vontade santificada para que possamos fazer nossas próprias escolhas, da mesma forma que Jesus as faria. E assim, quando temos Jesus em nosso coração, Deus nos liberta e é seguro para nós tomarmos decisões. Quando não temos Jesus no coração, por mais inteligente que você seja, você estará pisando em terreno perigoso e nunca será seguro para nós tomarmos decisões. Então, quando estou tomando decisões na vida, especialmente decisões de negócios ou decisões estratégicas na minha vida, eu estou sempre querendo refletir. Será que eu pedi para Jesus habitar no meu coração? Tenho passado tempo aos pés de Jesus? Tenho estudado a sua palavra? E se não, eu peço por misericórdia e graça e me arrependo naquele exato momento. E Deus, em sua misericórdia, assumirá o controle da nossa vontade, certo? E assim, assumir o controle da nossa vontade, ou permitir que ela seja guiada, nos capacita a tomar a decisão certa. Então, estes são dois pontos que eu realmente quero que vocês consigam compreender. Primeiramente, estamos ou sob o domínio de Satanás, ou sob o domínio de Deus. E para estarmos sob o poder de Deus, precisamos, por nossa própria vontade, entregá-la a Ele, certo? E como fazemos isso? Todos os dias, vindo aos pés de Jesus. É isso, não é? Para sermos batizados no Espírito Santo, sentemos aos pés de Jesus. O que Deus realmente precisa de seu povo é o nosso tempo e nossa dedicação correta. Mas um dos maiores enganos, tanto na igreja quanto especialmente. Para aqueles que estão em ministérios de sustento próprio, o pensamento costuma ser: Deus, eu estou fazendo tanto por ti.
Mas fazer muito por Deus não substitui estar aos pés de Deus. Sentar-se aos pés de Deus é o mais importante. E como sabemos quando estamos lá? Nós temos uma fome e uma sede profunda pela palavra de Deus. Amamos muito ensinar e compartilhar a palavra de Deus. Isso me entristece tanto quando, sabe, até mesmo com nossos obreiros bíblicos lá na Malásia, quando eu os chamo para dirigir o culto ou para compartilhar algo à noite, se for o culto de pôr do sol, e aviso com meia hora de antecedência. É a sua vez, por favor, compartilhe. E então eles me dizem, eu não estou preparado. Por que você não está preparado? Se você se senta aos pés de Jesus todos os dias, pelo menos uma vez por semana, Deus falou algo poderoso ao seu coração. Se você se sentou tempo suficiente aos pés de Jesus, se passou bastante tempo com Ele, não há razão nenhuma para que não possa, em meia hora, fazer algo e compartilhá-lo, certo? E isso é tanto para os estudantes quanto para os membros da equipe, pois frequentemente em nossas mentes estamos pensando, Senhor, eu trabalhei a semana toda no ministério. Isso não conta como santidade? De forma alguma, de jeito nenhum. Se você não se sentar aos pés de Jesus tempo suficiente para sentir convicção, para ter o batismo do Espírito Santo, para sentir o vento em sua vida, como Jesus disse a Nicodemos, tudo o que você faz na semana, seja no ministério autossustentável, na igreja ou fora dela, tudo isso é justiça pelas obras. Mas nós vivemos nesse engano, especialmente no trabalho de sustento próprio, de pensar, eu já fiz a minha parte para Deus, portanto, sou santo. Não. Você só é santo quando Cristo lhe imputa a sua justiça. E essa justiça só é imputada a você quando você passa tempo suficiente aos pés de Jesus. E isso é independentemente de qualquer trabalho que você acredite estar fazendo para Deus. Então, cuidado ao trabalhar em ministérios de sustento próprio, certo? É um ótimo trabalho, não me entenda mal, mas também é o lugar que você pode ser mais facilmente enganado, certo? E você vai perceber. Você saberá o momento em que estiver com fome e sede da palavra de Deus. Quando você tem fome e sede da palavra de Deus. Ao se sentar aos pés de Jesus por tempo suficiente, você começará a mudar, certo? Começará a sentir a presença de Deus e o ouvirá falar com você. Ok, vamos voltar à família. O demônio da contenda. Tenho aqui uma citação sobre o demônio da contenda. Ela diz: Satanás está sempre pronto para tirar vantagem quando surge qualquer ponto controvertido e pondo em movimento os objetáveis traços hereditários de caráter no marido e na mulher, procurará levar à separação os que uniram seus interesses em solene concerto diante de Deus. No voto matrimonial prometeram ser um, comprometendo-se a esposa a amar e obedecer ao marido, este prometendo amar sua esposa e tratá-la com carinho. Se a lei de Deus é obedecida, o demônio da contenda será conservado fora do lar e não ocorrerá separação de interesses, nem será permitida alienação das afeições. Alguém pode me ajudar a parafrasear? O que diz? Nós precisamos obedecer à lei de Deus. Sim, nós obedecemos à lei de Deus, mas em relação a quê? Qual parte da lei de Deus ela está destacando aqui? Bem, na verdade trata-se de toda a lei de Deus, certo? Mas no que diz respeito à alienação e à separação de interesses, não é? Quando os cônjuges dizem um ao outro, sabe de uma coisa? Nós não temos nada em comum. Você faz o seu, eu faço o meu, isso é demoníaco. Quando há pensamentos de alienação, ou seja, quando não temos nada em comum, isso é demoníaco. Quando o marido e a esposa se recusam a trabalhar juntos, a estar unidos, não querem ceder, não estão dispostos.
Quando a esposa não está disposta a se submeter ao marido em sua liderança e o marido não está disposto a se submeter à esposa, cuidando das necessidades dela e ajudando-a, isso é algo demoníaco. O demônio da contenda está lá para criar alienação e separação, certo? E o sucesso que disso resulta é quando marido e mulher se unem. Se você se lembra da minha ilustração de ontem, quando o marido e a esposa se unem e finalmente pronunciam a palavra divórcio, o demônio da discórdia venceu porque eles, esse é o objetivo final. Este é, o resultado, o desfecho final de se entregar à alienação e à separação, não é verdade? E este é o trabalho do demônio da contenda, que em cada lar, assim que nos casamos, se manifesta como um demônio da contenda. A designação do demônio da contenda é fazer com que marido e mulher se separem, se divorciem, não é verdade? Alienar, fazer com que as pessoas sintam que não têm nada em comum, que não conseguem se respeitar, que não podem se unir em suas decisões. Todas essas coisas que acabam por criar qualquer tipo de desunião e separação. Todos esses são pensamentos demoníacos, e você pode repreender o demônio da contenda em seu lar. Seja você o filho, o pai ou o cônjuge, você pode repreender esse demônio da contenda e pode ordenar que ele saia em nome de Jesus. E quanto à aspereza, como isso afeta a família? Nunca devem os pais levar seus filhos a sofrer por rispidez e cobranças irrazoáveis. A dureza leva a alma para a rede de Satanás. O que significa? O que isso nos diz? Quando os pais são ásperos, eles estão empurrando os filhos cada vez mais para a armadilha de Satanás, para a influência demoníaca, para a possessão, não é mesmo? Quando somos ásperos com nossos filhos de qualquer maneira, seja qual for, de qualquer forma que seja, estamos levando-os para as armadilhas de Satanás, certo? Sabe, à medida que me envolvi no aconselhamento sobre guerra espiritual, eu percebi que nossos filhos, o que eles fazem mais tarde na vida, é um reflexo do que aconteceu em casa. Não podemos mentir, certo? Não posso mentir sobre meu próprio lar. Meus filhos vão expor quem eu sou. As crianças que permanecem na igreja e as que a abandonam, a responsabilidade é dos pais. Eu passei a enxergar isso. À medida que tenho aconselhado crianças e pais, percebi que não posso mais arranjar desculpas. Os pais adoram dizer, a decisão foi deles. No entanto, bem antes, a decisão era sua, entende? Se você tivesse criado uma barreira protetora em casa, se tivesse enfrentado a aspereza, se tivesse cuidado da união no lar. E muitos pais, ou muitos maridos e esposas, vêm a mim e dizem, sabe, minha esposa não acredita nisso, não quer fazer isso, mas basta um pai ou mãe santificado para consertar o lar. Tudo o que é preciso é um pai ou mãe santificado que se humilhe, que mantenha silêncio na adversidade e eles começarão a transformar o lar. Basta apenas um dos pais, certo? E quando isso não acontece e os filhos se perdem, é porque nenhum dos pais se esforçou. Nenhum dos pais se entregou a Jesus para permitir que Jesus os mudasse. E conforme os filhos crescem, eles revelam o que há em casa. Não preciso investigar quem fez ou disse o quê, porque agiram assim. Quando os filhos crescem e não servem ao Senhor, isso é um reflexo direto de como os pais cuidaram do ambiente doméstico, não é mesmo? A aspereza, a falta de regras, a falta de disciplina, não ensiná-los a obediência, ou seja, não fazer isso com amor.
Tudo isso contribui para essa situação e, como sabemos, os nossos filhos são um claro reflexo disso. Diz aqui: ninguém suponha que a dureza e severidade são necessárias para assegurar obediência. Tenho visto mantido o mais eficiente governo de família sem uma palavra ou um olhar de dureza. Tenho privado com outras famílias, onde as ordens são constantemente dadas num tom de voz autoritário e duras repreensões e punições severas foram frequentemente administradas. No primeiro caso, os filhos seguiam o exemplo dos pais e raramente falavam um ao outro em tom ríspido. No segundo, também, o exemplo dos pais era imitado pelos filhos, e palavras ásperas de censura e de disputas eram ouvidas da manhã à noite. A aspereza é um aspecto que realmente precisamos pedir a Deus para nos ajudar a controlar. E ambos os pais precisam trabalhar juntos nisso, e, novamente, tudo se resume ao culto familiar. À medida que nos colocamos na presença de Deus e diariamente trazemos nossos filhos e cônjuges à sua presença, Deus irá transformar as coisas pouco a pouco, não é verdade? Mas precisamos ter disciplina e precisamos dedicar tempo a isso. Agora, por que isso é uma luta em tantas famílias? Por causa de 2 Coríntios 3,18. Por que é tão difícil para mim, manifestar essa aspereza, expressar essa raiva? Porque eu vi isso no meu pai, eu vi isso na minha mãe, certo? Enquanto eles cresciam. Sendo assim, este é um pecado geracional que necessitamos romper, não é mesmo? E a única forma de quebrar isso é nos colocando aos pés de Jesus e permitindo que Ele encha nossos corações, mas tem que ser por tempo suficiente. O que nos leva a quanto tempo você está passando com Jesus? Você está passando tempo o suficiente? E então, quanto tempo você está dedicando para trazer sua família para a presença de Jesus? No entanto, tudo na nossa sociedade hoje em dia parece desestruturar as famílias, reduzindo o tempo que o pai, principalmente, tem para liderar o culto familiar em seu lar, correto? Então, em 2 Coríntios 3,18, ao contemplarmos, somos transformados. O que vemos? Tudo o que vemos na família, tudo o que observamos em como nossos pais agem, tudo o que experimentamos em casa, por mais que você tenha odiado isso, você vai repetir. Essa é a lei da vida, certo? É a lei da espiritualidade e também a lei da existência. Para romper com isso, a única esperança que temos é ir a Jesus. Não devemos tentar parar por nós mesmos, nem tentar usar nossas próprias estratégias. Precisamos ir aos pés de Jesus. Aqui estão mais algumas citações sobre aspereza. As palavras ásperas azedam o temperamento e ferem o coração das crianças. E, em alguns casos, essas feridas são difíceis de curar. As crianças são sensíveis à mínima injustiça e algumas ficam desanimadas ao sofrê-la e nem darão ouvidos à alta e zangada voz de comando, nem se importarão com ameaças de castigo. Em algum momento, a aspereza acaba por nos insensibilizar, certo? Se só usamos de aspereza com filhos, gritamos, brigamos, ameaçamos. Eles acabarão por se dessensibilizar. Há perigo de crítica demasiado severa em pequenas coisas. O criticismo excessivamente severo, regras demasiado rígidas, levam ao quebrantamento de todas as disciplinas. E mais tarde, as crianças assim educadas mostrarão o mesmo desrespeito pelas leis de Cristo. Especialmente os pais asiáticos ou pais imigrantes, que podem se identificar com isso. Nós queremos que cada coisinha seja feita pelos nossos filhos, e há uma disciplina para tudo. E às vezes, quando eles são pequenos, podemos acabar disciplinando-os 4, 5 ou 6 vezes por dia. E precisamos aprender a equilibrar isso e dizer, sabe de uma coisa? Essa eu posso deixar passar. Mas neste ponto, eu farei a escolha de disciplinar sobre isso, certo? E, portanto, precisamos encontrar esse equilíbrio.
E esse equilíbrio só vem quando passamos tempo aos pés de Jesus. Não permitam contendas ou dissensões. Não permitais que qualquer atrito ou dissensão penetre no lar. Falai delicadamente. Nunca levanteis a voz ao ponto de aspereza. Conservai-vos calmos. Afastai a crítica e toda a falsidade. Dizei aos filhos que desejais ajudá-los a se prepararem para um santo céu, onde tudo é paz, onde nenhuma nota desarmoniosa é ouvida. Sede pacientes com eles em suas provações, que para vós parecem pequenas, mas para eles são grandes. Cumpre submetermos um temperamento impulsivo e dominar nossas palavras. E a esse respeito conseguiremos A menos que controlemos vitórias. nossas palavras E nosso temperamento, somos escravos de Satanás. Achamo-nos sujeitos a ele, ele nos leva cativos. Todas as palavras de altercação, palavras desagradáveis, impacientes, irritadas, são uma oferta feita à sua satânica majestade. E é uma custosa oferta, mais custosa do que qualquer sacrifício que possamos fazer a Deus, pois ela destrói a paz e a felicidade de famílias inteiras, destrói a saúde, e é afinal causa de perder-se uma vida eterna de felicidade. Aspereza, temperamentos impacientes, não controlar nossas palavras e a busca de falhas. Sabe, precisamos ter cuidado para que estejamos realmente ajudando nossos filhos a crescer e não apenas procurando defeitos e implicando com cada detalhe da vida deles. Porque quando você começa a fazer isso, primeiro, destrói a autoestima deles. E, em segundo lugar, acabamos abrindo espaço para que os demônios venham e comecem a sussurrar em seus ouvidos. Você não é bom o bastante. Você não vale nada. Eu não valho nada. Eu não tenho esperança. Então, precisamos ter cautela e buscar o equilíbrio, não é mesmo? O que de fato é crítica? O que os está destruindo? Ou o que eles podem até interpretar como tal? Você pode ter as melhores intenções ao tentar ajudá-los a melhorar, mas se você está sempre falando em melhorar, 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 sem equilibrar isso com elogios, dizendo o quanto eles são bons e o quanto você se orgulha deles por certas coisas que fizeram, e só depois mencionar as áreas nas quais eles precisam melhorar, então você acaba apenas destruindo. Os demônios se aproveitam disso, e é só isso que eles passam a ouvir em suas mentes, certo? Por isso precisamos ter cuidado com isso. E às vezes, quando eu sei que há algo que eu gostaria de corrigir nos meus filhos, mas sei que a minha esposa já foi lá e teve a primeira rodada, então eu evito a segunda rodada e procuro entrar para equilibrar isso com elogios ou simplesmente com consolo. Há ocasiões em que minha esposa talvez tenha exagerado na repreensão das crianças. Nesses momentos, cabe a mim intervir para acolhê-los e simplesmente confortá-los. Então, marido e mulher, temos que achar esse equilíbrio sempre. Eu sei que na cultura asiática temos uma tendência a ser. Não queremos elogiar nossos filhos, tudo neles é ruim e são piores que os outros. Essa é a mentalidade comum, ao menos para os chineses. Não todos, mas para chineses é: meus filhos não prestam, os seus são melhores. Certo? E nós temos a tendência de colocar nossos filhos para baixo, mas isso causa um grande dano a eles se não for equilibrado com o outro pai ou a outra mãe, chegando para, dizer coisas boas e elogiar nossos filhos. Palavras iradas, uma espécie de blasfêmia. Há entre os membros de muitas famílias o hábito de dizer coisas com liberdade e descuido. E o hábito de proferir palavras duras, torturantes, torna-se cada vez mais forte à medida em que é tolerado. E assim, muitas palavras objetáveis que são proferidas o são segundo a ordem de Satanás. E, não segundo a ordem de Deus, palavras ardentes de ira jamais deviam ser proferidas, pois são à vista de Deus e dos santos anjos, como uma espécie de blasfêmia. Então, quando falamos com raiva, quando falamos de forma áspera, quando elevamos a voz, é como se estivéssemos praguejando ou amaldiçoando, certo? É tão ruim quanto isso. Certo.
gostaria de lhes contar uma história a respeito de um indivíduo. Ela veio para a nossa escola bíblica alguns anos atrás, e ela veio de um centro de estilo de vida. Ela costumava trabalhar no centro de estilo de vida, e ela veio porque, embora estivesse a serviço do Senhor em um centro de estilo de vida, ela não conseguia parar o seu hábito de se cortar. Então, mesmo enquanto trabalhava para Deus, ela era viciada em se cortar. Ela veio para a escola bíblica porque sabia que lidávamos com guerra espiritual, e quando ela chegou, estávamos aconselhando. Eu a estava aconselhando, e percebemos durante o aconselhamento que, quando ela era mais jovem, seus pais brigavam muito. E quando eles brigavam, ela era então impelida a ir assistir a filmes de terror. E enquanto ela via os filmes de terror, os demônios se manifestavam. Ainda muito jovem, ela começou a se cortar. Geralmente, as coisas mais comuns que eu percebo quando converso com alguém que se corta, um padrão que tenho observado, são, primeiro, os filmes de terror, e, em segundo lugar, a contenda no lar, certo? Ou então, abuso verbal entre os pais. E falar em divórcio. Foi exatamente o que aconteceu, e é por isso que a ilustração que eu montei é real. São estudos de casos reais, sabe, que estão nessa ilustração, não estamos inventando. E assim, enquanto a aconselhávamos, ajudamos ela a perceber que, por causa dos filmes de terror que vinha assistindo e da falta de perdão que guardava em relação aos pais, por estarem sempre brigando, ela havia aberto a porta para o demônio do suicídio e o vício de se cortar. Ela começou a repreender o demônio do suicídio. Todas as vezes que ela sentia o desejo de se cortar, ela repreendia o demônio do suicídio e, gradualmente, ao longo do tempo em que esteve na escola bíblica, mergulhando na palavra de Deus, cantando versos bíblicos e estudando a Bíblia por 4 meses e meio, ela finalmente conseguiu alcançar a vitória sobre isso. E isso se tornou um hábito na vida dela, certo? Então, uma vez abertas as portas para demônios, infelizmente, isso se torna um vício. Quase ficamos viciados nesse demônio, não é? Mesmo o odiando, também o amamos, certo? É uma relação de amor e ódio com esses demônios. E assim ela está sempre. Eles sempre rondam, sobretudo quando ela desanima, mas agora sabe que pode repreender o demônio do suicídio sempre que sente a vontade surgir. Enquanto antes ela lutava com as próprias forças humanas, agora lutava em nome de Jesus e também se certificava de ter tempo suficiente de devoção pessoal. Então, aqui está um caso do efeito devastador das discussões em casa, afetando especialmente os introvertidos, certo? Os filhos introvertidos, os demônios se aproximam e dizem: a culpa é sua, vá se cortar, vá se machucar, ou vá assistir filmes de terror. De alguma forma, isso os leva a se tornarem viciados em filmes de terror. Então, este é um estudo de caso que eu queria compartilhar. A influência do lar cristão. O lar embelezado pelo amor, a simpatia e a ternura é lugar que os anjos gostam de visitar e onde Deus é glorificado. A influência de um lar cristão cuidadosamente protegido nos anos da infância e mocidade é a mais segura salvaguarda contra as corrupções do mundo. Na atmosfera de um lar assim, as crianças aprenderão a amar tanto a seus pais terrestres como a seu Pai celestial. É por isso que a confiança das crianças em Deus, o Pai, é destruída quando há instabilidade, brigas e abusos dentro de casa. Estamos destruindo. Se os filhos não aprenderem a amar seus pais ou não receberem o amor deles, se não estiverem unidos aos seus pais e não sentirem prazer em obedecê-los, então não amarão obedecer ao Pai Celestial e não terão prazer. Não vão confiar no amor de Deus, o Pai, não é mesmo? O relacionamento dos pais com seus filhos pode fortalecer ou arruinar o relacionamento deles com Deus, o Pai.
Ora, evidentemente podemos curar essa dor, e o caminho para a cura é experimentar o amor de Deus, não é mesmo? Se você ler Caminho a Cristo, o primeiro passo para estar com Jesus é receber o amor de Deus. Saber como receber o amor de Deus é o bálsamo curador que pode nos restaurar quando viemos de um lar desfeito e temos dificuldade em nos relacionar com Deus, o Pai, por causa de um relacionamento ausente ou frio com o nosso pai terreno ou mãe terrena. A relação familiar deve ser santificadora em sua influência. Lares cristãos, conforme o plano de Deus, auxiliam muito na formação do caráter cristão. Pais e filhos devem se unir para oferecer um serviço amoroso àquele que é o único que pode manter o amor humano puro e nobre. Assim, o modo como conduzimos nossos lares, a maneira como estabelecemos o culto em família, como lidamos com a disciplina e como bem ordenamos nosso lar, tudo isso pode exercer uma influência santificadora sobre todos, não somente dentro da família. Então, em nosso lar, temos uma família ampliada e nossos obreiros bíblicos sempre entram e saem de nossa casa. Eles a tratam como se fosse deles e se tornaram uma família para nós e também mentores para meus filhos. E um dos maiores comentários que eles sempre me fazem e uma das coisas pelas quais eles mais esperam é o momento do culto em família. Então, nós os convidamos a todos para participarem lá em casa familiar. E querem jantar, então também devem participar do culto familiar. Isso se torna uma influência santificadora para eles também, não só para meus filhos. O marido e a esposa devem estar intimamente unidos em seu trabalho na escola do lar. Devem ser muito ternos e comedidos na linguagem, para não abrirem uma porta de tentação pela qual Satanás entre para obter uma vitória sobre a outra. Devem ser bondosos e corteses um para com o outro, agindo de tal maneira que se possam respeitar mutuamente. Cada qual deve ajudar o outro a trazer para o lar uma atmosfera agradável e sadia. Não devem divergir na presença dos filhos. Sempre deve ser conservada a dignidade cristã. Ora, este é o alto padrão que muito poucos de nós conseguimos alcançar, mas, sabem, é por isso que devemos nos esforçar. E enquanto um dos pais estiver disposto a trabalhar para isso, ele ou ela trará a influência santificadora para os outros. Espero que, ao compartilhar isso, aqueles que são solteiros escolham com muito cuidado e levem o tempo necessário para escolher o companheiro de vida, porque você pode arruinar a próxima geração de filhos ao se casar com a pessoa errada, certo? E tudo isso, na verdade, começa quando você está procurando o seu parceiro de vida. Muitos de nós entramos em um relacionamento pensando: ah, aquele rapaz faz meu coração disparar. Ah, aquela mulher é bonita de se ver, então deveríamos simplesmente nos casar, certo? Não, você precisa considerar. E é por isso que, antes de se casar, aqueles que são solteiros deveriam ler O Lar Adventista e Orientação da Criança. Porque você precisa se certificar de que está encontrando uma mulher que realmente se importe com a maneira de criar os filhos e que tenha os mesmos valores. Então, antes de casar, você precisa conversar sobre isso. Olha o que a irmã White diz. O que você acha? Ah, eu não acredito nisso. Isso é bobagem, então talvez não seja a pessoa certa para casar, certo? No lar adventista. Peça ao homem para ler os capítulos sobre ser marido e pai e a mulher para ler os capítulos sobre ser mãe ou esposa. Depois, conversem para ver se eles realmente acreditam no que leem. E se acreditarem, muito provavelmente vocês terão um caminho mais fácil no casamento e também no lar. O espírito inquieto naturalmente se inclina para o mal. A mente ativa, caso não seja ocupada com coisas melhores, dará atenção ao que Satanás possa sugerir.
As crianças precisam ser instruídas, guiadas em caminhos seguros, guardadas do vício, ganhas pela bondade e confirmadas em praticar o bem. Então, isso nos leva a pensar se estamos permitindo que a inquietação, o espírito inquieto, domine nossos filhos, correto? Estamos tomando medidas para subjugar ou controlar esse espírito inquieto, substituindo-o por um espírito obediente? Subjugue o espírito mundano com prontidão e sabedoria. A desobediência deve ser punida, ok? Então, mesmo que não queiramos ser duros, é preciso disciplinar. Não podemos deixar a desobediência impune, a desobediência deve ser punida. O mal deve ser corrigido. A iniquidade armazenada no coração da criança deve ser enfrentada e vencida pelos pais e professores. E notem que diz pais e professores. Então, para nós, em nossa escola domiciliar ou escola da igreja, os pais e os professores trabalham em estreita colaboração. Se os professores observam desobediência na escola, eles chamam a mãe, e ela vai até a escola ou já está lá, e aplicam juntos a disciplina. Ou os professores recebem a permissão para exercer a disciplina, certo? E essa é a vantagem de ter uma escola da igreja em vez do ensino institucionalizado, não é? Ellen White diz, nossas escolas da igreja devem ser organizadas como famílias, um ambiente familiar, certo? E de fato é uma extensão da própria família. Não deve ser tão formalmente acadêmico e tão estéril assim. Sabe, os professores são, na verdade, extensões próximas da família. E, bem, não sei se felizmente ou infelizmente, mas, sabe, nos últimos anos, sempre que viemos aos Estados Unidos, que é meio que um tempo de férias, mas também de ministério, a Alicia precisa viajar com a professora dela, porque ela é uma extensão da nossa família. Então, para ela, professora, escola, família, não há realmente nenhuma diferença. É apenas uma extensão da outra. Bem, onde é que eu parei? O mal deve ser tratado com prontidão e sabedoria, com firmeza e decisão. Deve-se lidar cuidadosamente com o ódio, a restrição, o amor, a condescendência própria e a indiferença para com as coisas eternas. A menos que o mal seja erradicado, a alma estará perdida. E mais do que isto, aquele que se dispõe a seguir a direção de Satanás procura constantemente tentar os outros. Desde os mais tenros anos de nossos filhos, devemos procurar vencer neles o espírito do mundo. Uma das piores coisas que podemos fazer como pais é o cantinho do castigo. Não sei se alguém usa isso como disciplina, certo? Porque esse tempo para reflexão, essencialmente, é quando a criança faz algo errado e você diz, vá para o canto e pense no que fez. Quem vai para o canto com eles quando você os manda para o castigo? Quem você acha que os acompanha? Demônios. Quando você manda seus filhos para o canto de castigo e não quer lidar com a situação. Porque se você está ocupado ou sem tempo e só quer puni-los, o demônio vai até eles e começa a instigar pensamentos negativos. E quando você diz, pense nisso, o que você realmente está dizendo é, Satanás, por favor, vá lá e ajude-os a pensar sobre isso. O que você não deve fazer é deixá-los sozinhos para pensar sobre o que fizeram de errado. Tem que haver um processo de raciocínio. Os pais devem sentar-se com o filho e ajudá-lo a entender por que deveriam agir de outra forma, por que isso foi errado. Quem está no controle quando você está fazendo algo errado, certo? Então, quando eu disciplino meus filhos, eu sento com eles. Eu os disciplino, depois sento com eles e então eu converso e os ajudo a entender que o que fizeram foi errado. E quando você insiste em fazer o que é errado, ou quando guarda mágoa ou raiva um do outro, geralmente quando lido com minha filha irritada com meu filho e eles estão brigando, eu os reúno e os ajudo a entender se você está guardando raiva, se está guardando falta de perdão. Quem está no controle? E então minha filha dirá, Satanás. E eu pergunto, você quer que Satanás esteja no controle? E a contragosto, embora brava, ela me dirá, não, eu não quero Satanás no controle. Ok,
Então, se você não quer Satanás no controle, vamos nos ajoelhar, confessar e nos livrar do demônio mágoa. Então, nos ajoelhamos e oramos. E ela confessa. Então, repreendo o demônio da mágoa, o da raiva, o do ódio, e ao terminar, olho o rosto dela. Se ela ainda estiver brava, aí eu pergunto de novo: Alicia, você ainda está brava? E ela me diz, sem conseguir esconder. Ela me diz, sim, ainda estou brava. Ok, então quem ainda está no controle? Satanás ainda está no controle. Você quer se livrar de Satanás? Sim, papai. Ok, vamos ajoelhar. Vamos orar de novo. Então, nós oramos novamente. Ela confessa mais uma vez. E eu repreendo o demônio da raiva ou o demônio do ódio mais uma vez. E então olho para ela de novo e, com sorte, ela já sente a paz celestial. E peço ao Espírito Santo que a encha de paz e vejo isso em seu rosto. E então, depois disso, eu faço com que meu filho e minha filha se abracem e digam um ao outro que se amam. E depois eles vêm me abraçar e dizer que me amam. Então, a última lembrança da disciplina deve ser reconciliada no amor. Não o castigo, nem as palavras raivosas, nem dizer que está errado, mas em amor, certo? E assim, precisamos dedicar tempo para a disciplina. Frequentemente, o problema é que os pais são impacientes, querem resolver e seguir em frente. Resolva a situação, lide com ela e siga em frente, em vez de apenas tentar raciocinar com seus filhos para ajudá-los a entender. A razão pela qual eu não quero fazer isso de novo é porque toda vez que eu faço, Satanás assume o controle. Mas quando você simplesmente os disciplina e segue em frente, ou quando apenas os coloca no castigo, você não deve fazer isso, você não vai apanhar. Ou você não deve fazer isso, você não vai para o castigo. Mas, na verdade, o que deveríamos estar condicionando na mente de nossos filhos é: você não deve fazer isso porque, se fizer, Satanás estará no controle. E nós não queremos que Satanás esteja no controle. Então, para que você transmita essa mensagem, é preciso usar o raciocínio. Você precisa de tempo para raciocinar. Não pule essa parte, não tente intervir. E, às vezes, nós falhamos como pais, não é? A minha esposa, por exemplo, tende a ser a mais impaciente. Ela só quer dar umas palmadas e encerrar o assunto. Então, eu sei que, sempre que estou por perto, preciso entrar em ação, fazer a parte do diálogo e dedicar o tempo necessário. Felizmente, eu faço muito aconselhamento, então tenho prática e fico feliz em passar a noite toda com eles até que a mensagem seja entendida, sabe? Mas, de qualquer forma, a disciplina precisa ser aplicada imediatamente. No entanto, da maneira correta, não é? Sem pressa e, certamente, não pedindo para ficarem num canto pensando por si mesmos. A maldade é proveniente da negligência na disciplina. A impiedade que hoje existe no mundo pode ser atribuída à negligência dos pais em disciplinarem a si mesmos e aos filhos. Milhares e milhares de vítimas de Satanás são o que são devido à maneira nada criteriosa em que foram governados durante a infância. Severa censura de Deus recai sobre essa falta de direção. Certo, são palavras fortes. Grande parte da maldade presente no mundo veio do fato de que os pais não se dedicaram ou não optaram por disciplinar segundo a vontade de Deus, não é mesmo? A disciplina deve ser feita da forma correta. Quando a correção adequada é desencorajada, tremo especialmente pelas mães ao vê-las tão cegas e sentindo tão pouco as responsabilidades que recaem sobre uma mãe. Vêem Satanás trabalhando numa criança obstinada de até mesmo poucos meses de idade. Cheio de maligna paixão, Satanás parece estar tomando posse absoluta. Mas pode haver, talvez, na casa uma avó, uma tia ou algum outro parente ou amigo que procurará fazer este pai crer que seria crueldade corrigir a criança,
quando a verdade é justamente o contrário. E a maior crueldade é deixar Satanás tomar posse daquela criança tenra e indefesa. Satanás deve ser repreendido, seu domínio sobre a criança deve ser quebrado. Se for necessária a correção, sede fiéis, verdadeiros. O amor a Deus e a verdadeira piedade pela criança levarão ao fiel desempenho do dever. Há momentos em que só precisamos segurar nossos filhos quando choram incontrolavelmente e repreender o demônio que os controla. Há momentos em que você precisa, de fato, disciplinar, depois raciocinar e então orar, certo? Somente os pais podem fazer isso bem e corretamente, pois apenas nós dedicamos tempo suficiente para entender o caráter, as sensibilidades e o comportamento de nossos filhos. Mas, atualmente, muitos delegam ao sistema escolar, a babá ou a terceiros a responsabilidade de cuidar de nossos filhos, e Satanás virá e assumirá esse controle. Vou finalizar a apresentação por aqui esta noite e gostaria de abrir para perguntas agora. Alguém aqui gostaria de fazer algumas perguntas, por favor? Mais perguntas? Espero que vocês consigam perceber a conexão entre a disciplina no lar, a boa administração do lar pelo pai e pela mãe, e a possessão demoníaca, a guerra espiritual e a permissão para que Satanás entre em nossos lares. E muitos de nós, pelo bem da obra de Deus, acabamos sacrificando nossos filhos, e com isso estamos gerando um grande mal na próxima geração. Não é verdade? Quando você estava falando sobre quando se vê os filhos, à medida que envelheceram e se desviaram, a responsabilidade recai sobre os pais e o ambiente familiar. Mas e as famílias em que, por exemplo, 2 filhos se dão bem e um deles não? Ou talvez o inverso? Como se pode equilibrar uma situação assim? Sim. Geralmente, quando coisas assim acontecem, aquele que se desviou, o filho que se afastou, é o resultado de um pai ou uma mãe que não souberam ajustar sua forma de lidar conforme a necessidade de cada criança. Cada tem filho. Um temperamento diferente. E uma das coisas que aprendi num seminário de casais, muitos anos atrás, enquanto aprendia sobre batalha espiritual e combinava as duas coisas, foi que a pessoa que fez o aconselhamento de casais, de fato, aplicou um teste de personalidade, um teste para ajudar os cônjuges a entenderem o quanto eles são diferentes, quais são suas linguagens do amor, ou, sabe, o que cada tipo de personalidade gosta de ouvir para que possamos nos adaptar. Esse é o maior problema. É que para os pais, sabe, esse é o motivo pelo qual 1 ou 2 filhos podem acabar tomando determinado caminho, porque eles conseguem lidar com aquele estilo dos pais. Já o outro, que é muito diferente dos 2 primeiros, não consegue lidar com esse mesmo estilo. Então, para dar um exemplo, minha filha é muito parecida comigo. Ela tem uma personalidade mais melancólica, certo? Ou, como alguns dizem, do tipo azul. E também um pouco do tipo branco, que é mais fleumático. Então, ela é muito sensível, muito emocional e também muito criativa. Mas, além disso, é bem introvertida. E por isso, ela muitas vezes não consegue lidar com o estilo da minha esposa, porque minha esposa é muito direta, bastante extrovertida e muito aberta, certo? Enquanto ela prefere uma conversa individual, mais reservada. Ela não quer que gritem com ela na frente de todo mundo. Isso causa uma dor profunda e a fere muito quando você tenta discipliná-la diante dos outros. Já o meu filho é exatamente como a minha esposa. Então, ele e a minha esposa, sabe, muito parecidos, perfeitos um para o outro. E então, quando ela o disciplina, sabe, abertamente, na frente de todo mundo, ele simplesmente absorve aquilo, faz piada da situação e transforma em brincadeira. E todo mundo acaba rindo, inclusive a minha esposa. Então, ele sabe exatamente como desarmar a bomba da minha esposa, mas minha filha não sabe como desarmar essa bomba, entende?
E então ela reagirá de tal forma porque, sabe, isso a feriu profundamente, sendo ela uma alma tão sensível. E ela reage, sabe, explode de vez em quando, o que irrita minha esposa, e as explosões continuam. Então precisamos ajustar nossos estilos aos nossos filhos. É uma forma de paternidade preguiçosa dizer: é assim que eu sou, e você tem que se adaptar e aceitar que eu sou desse jeito. Bem, você vai acabar prejudicando um ou vários dos seus filhos se não ajustar o seu estilo de criação. Cada filho precisa de um estilo de criação diferente, e o Espírito Santo nos dará discernimento para sabermos como fazer isso. Eu também posso compartilhar com vocês os tipos de personalidade apresentados nesse seminário sobre casamento. Vou encaminhar para o pastor Tapiwa e ele poderá repassar para todos. Sim. Eu queria saber, existem diferentes ambientes ou talvez grupos de jovens com quem poderiam contatar, ou até mesmo os pais? Ismael me convidou. Ele vem à minha casa há 6 anos e conhece pessoas incríveis aqui. Mas, na minha experiência pessoal, eu estava com um grupo da igreja e Desculpe, pode aproximar o microfone? começou com um grupo da igreja. E então, quando eu saí, um monte de jovens apareceu na casa da minha mãe, para onde eu tinha ido, e eles simplesmente tiveram sabe, com aquele olhar nos olhos, como quem dizia: e agora? Para onde a gente vai? O que a gente faz? E eu não fazia ideia do que ia fazer. Era como se eu era amigo dos pais deles e também amigo deles. Vi muitos deles crescerem. E eu comecei a me afastar quando ouvi que eles estavam indo lá, porque era demais para mim. Era pesado demais. Sabe, eu acho que é preciso haver ambientes, mas talvez ambientes que não sejam tão facilmente desviados por coisas como o dinheiro. O que eu vi entre os jovens, vou ser bem breve, o que eu vi entre os jovens foi que enquanto eu estava lá, eles queriam seguir o estilo de vida dos pais. E gostaram disso. Muitas pessoas entravam no grupo vindo de contextos difíceis, drogas, más companhias e coisas assim. E em menos de um ano, já eram colocadas em alguma posição de responsabilidade. E parecia que os jovens estavam sendo meio deixados de lado ou algo assim. E não estou culpando os pais por isso. É que eu percebi que eles queriam assumir essa responsabilidade e, como você disse, não é possível separá-los. Desculpe, você poderia me ajudar a resumir qual é a pergunta? Sim. Em ambientes onde a culpa é 100% dos pais, você sabe que, bem, compreendo que em um ambiente espiritual que te fortalece, sim, isso pode te impulsionar. Contudo, no mundo sombrio, já há tanto esforço sendo feito para separar pais e filhos que se você dissesse algo assim a um pai, e eu nem sou pai, mas ele provavelmente reagiria tipo: novidade nenhuma, sou um fracasso. E isso só acabaria aumentando ainda mais o peso. Onde há um ambiente de reforço como este, sabe, muitas igrejas, elas se encorajam, mas não seguem o evangelho depois. Mas sabe como vocês fazem? Vocês realmente vão até os vizinhos e tudo mais, e compartilham a vida com eles. É isso. Em outros ambientes eles não se desviariam por dinheiro, sabe? É como se deixassem a vida de lado ao ganhar mais dinheiro. Sim. Nós também temos uma vida espiritual e o trabalho é só parte dela. Sim. Sim, tudo se resume a equilíbrio. Precisamos ser equilibrados em tudo, dedicando tempo a cada aspecto e encontrar esse equilíbrio. Nem sempre acertamos, mas buscando o equilíbrio, Deus nos dará sabedoria. Sabe, ao perder esse equilíbrio, as coisas começam a desandar. Sim, obrigado. Obrigado por realçar isso. Sim? Eu me pergunto se existem efeitos realmente negativos em famílias onde os filhos acabam criando seus irmãos mais novos, tipo, especialmente antigamente, quando tinham muitos filhos. Os pais estão muito ocupados trabalhando nos campos,
e então o irmão mais velho é quem cuida dos outros. Existe alguma consequência? Algum efeito negativo disso a longo prazo? Bem, sim, claro. Se os pais criaram bem o primeiro filho, terão os princípios certos. Mas os pais ainda precisam se envolver, certo? Eles estão delegando algumas responsabilidades para o mais velho, mas também depende da idade do mais velho e da diferença de idade, não é? Se a diferença de idade for de 1 ano, você terá um problema. Mas se a diferença for de 5 ou 6 anos, é mais fácil para o mais velho cuidar do mais novo. Mesmo assim, os pais devem sempre assumir a responsabilidade pela criação dos filhos e garantir que estão envolvidos nisso. Olha, se você deixar tudo para o mais velho, ele pode agir de forma errada. Então, no fim das contas, os pais são responsáveis e devem assumir essa responsabilidade. Mas sim, em muitas culturas, os mais velhos recebem a responsabilidade de cuidar dos mais novos. Sim? Eu gostaria de perguntar. Você mencionou que para aqueles que não tiveram um pai amoroso, é desafiador compreender o amor de Deus. Poderia, por favor, detalhar um pouco mais sobre isso? Sim, porque sabe, Deus é um pai e ele é masculino. Assim, a maior estratégia ou o foco principal de Satanás é destruir os pais. Certo? Por isso sabe, se a mulher apoia a estratégia de Satanás de destruir o próprio marido, com isso, os filhos também passam a ter uma imagem distorcida do pai. Mas o pai ainda pode vencer isso se for a Jesus e permitir que Jesus domine o coração. E apesar de tudo o que está contra nós, se tivermos Jesus no coração, tudo se resolverá. Então, sim, o pai é o foco do ataque. Por quê? Porque se eu conseguir destruir o pai, se eu sou Satanás, se eu destruir o pai terreno, então eu posso destruir nossa imagem de Deus Pai. Certo, então todas as crianças que crescem vendo pais quebrados, ou vendo mães destruindo seus maridos, ou vendo mulheres competindo com os homens para assumir o papel de pai, tudo isso destrói a imagem que elas têm do que é ser pai. E aí elas crescem pensando: meu pai era um inútil, minha mãe era mais útil, ela fazia tudo, meu pai não fazia nada. Ou então, foi isso que a mamãe disse, e eu não preciso de Deus, o pai. Eu sou autossuficiente, não preciso de Deus, o pai também. Ou ainda, meu pai foi abusivo, meu pai me feriu, eu não tenho relacionamento nenhum com o meu pai. Acho realmente complicado confiar no Deus Pai, certo? Não apenas acho difícil confiar em Deus Pai, como também em qualquer tipo de figura paterna. Pastores, anciãos, chefes que são homens, certo? Então, as crianças crescerão de fato com uma enorme desvantagem na vida, porquanto o relacionamento com o pai terreno está destruído. Agora, como superamos isso? Precisamos experimentar o amor de Deus, certo? Precisamos substituir o medo, as dúvidas e a desconfiança que temos em relação aos relacionamentos paternos. Aos relacionamentos com o pai terreno ou com figuras masculinas mais velhas, pelo amor de Deus fluindo em nosso coração, não é? E a maneira mais poderosa de experimentar o amor de Deus em meu coração, o amor que pode curar meu coração e me ajudar a confiar em Deus, o Pai, apesar dos relacionamentos feridos com o pai terreno, é ir à cruz, certo? À medida que medito sobre a cruz, que olho profundamente para a história da cruz, isso cura o meu coração, certo? E também o meu relacionamento com o Pai. Você está com o microfone? Já levaram. Funciona da mesma forma para aqueles que não tiveram. Desculpe, poderia. Dá. Sim. Funciona igual para quem não teve pai ou figura paterna? Sim, a mesma coisa. Você vai sentir uma distância. Você não sabe como tratar uma figura paterna, não é mesmo? Assim,
Você não apenas desconhece como tratar um pai piedoso, mas também não consegue lidar com pastores ou mentores que são figuras paternas, certo? E você não os valoriza, então você sempre foge deles, não é? Então, houve rapazes que vieram para a nossa escola bíblica que cresceram em lares sem pai. Eu não consigo ter um relacionamento de mentoria com eles, porque estão sempre se afastando e preferem buscar relacionamentos femininos, como conselhos maternos, entende? E tudo bem até você se casar, mas quando chegar a hora de se tornar pai e você não souber conversar com outro pai para entender como ser um pai piedoso, aí sim você vai ter um problema. Você terá uma desvantagem na vida e estará condenado ao fracasso como pai, caso não saiba como encontrar e abraçar uma figura paterna terrena que possa te ajudar a ser esse pai. E da mesma forma, em uma família, sabe, sem a figura materna, as mulheres não saberão como ser mães porque não tiveram esse modelo enquanto cresciam, não é? E então elas têm o mesmo problema e precisam vencer esse medo. Sabe, Jesus no coração pode curar isso, mas ainda assim é preciso se esforçar, porque um dia você vai se tornar mãe. E se não confia em mães, vai acabar falhando como mãe, pois não terá a quem recorrer para pedir orientação sobre como lidar com certos problemas, entende? Você simplesmente vai fracassar, vivendo de tentativa e erro a cada passo, sem ter a experiência de ninguém em quem se apoiar, certo? Esse é o desafio. Ok, próxima pergunta. Você estava mencionando a respeito de quão importante é o papel dos pais na forma como a criança irá se desenvolver. E Ellen White fala também sobre as coisas hereditárias, como os filhos podem herdar as más características dos pais. Sim. E como alguém que ainda não tem filhos, mas está pensando em formar uma família no futuro, isso acaba sendo um fardo. Eu não quero transmitir minhas más características aos meus filhos. Sei que preciso trabalhar nessas áreas antes de começar uma família. Mas ninguém se torna perfeito, por assim dizer, antes de começar uma família. Então, o que você diria, qual seria o balanço ou o equilíbrio disso? O equilíbrio seria passar mais tempo aos pés de Jesus para que ele possa transformar seu caráter agora. E se você cair, volte a se assentar aos pés de Jesus e ele resolverá tudo, não é? Portanto, não se trata de você se ajeitar. Nós não somos capazes de nos consertar. Somos fruto da geração perdida, infelizmente, não é? Então, as crianças que nasceram com o Espírito Santo na Bíblia. Alguém sabe quem nasceu com o Espírito Santo na Bíblia? João Batista. Mais alguém? Jesus. Jesus, claro. Mais alguém? Sansão, não é mesmo? Samuel, certo? Esses nasceram com o Espírito Santo, e se você olhar para todos eles, Isaac também, não tenho certeza, mas todos eles, os pais não puderam ter filhos, ficarem mais velhos. E há uma razão específica para isso. Quanto mais velho você é, maior é a chance de já ter sido santificado e de que seus genes tenham sido transformados. Então Abraão teve que esperar até os 100 anos, ou quase 100, para ter Isaque, e a essa altura ele tinha aprendido a confiar em Deus, e Deus havia mudado seus genes, o santificado, certo? E assim suas crianças nasceram com o Espírito Santo. Da mesma forma, João Batista, Zacarias e Isabel tiveram dificuldade em ter filhos e demoraram para que isso acontecesse, certo? Existe uma razão para isso. Eu não estou sugerindo que vocês devam esperar tanto tempo. Mas o que vocês devem fazer é passar mais tempo aos pés de Jesus. Essa é a nossa única chance. É a nossa única solução, certo? E escolha seu cônjuge com cuidado. Escolha. Leve o tempo que for preciso. Encontrem um pai, uma mãe, figuras paternas espirituais que sejam tementes a Deus e que irão avaliar. Sabe, o seu futuro cônjuge para você, certo? Sabe, o modelo bíblico de casamento é que, se olharmos para os tempos antigos, eram os pais que escolhiam o cônjuge.
Você não escolhia o seu próprio cônjuge, certo? E em alguns países hoje, isso ainda é praticado, como na Índia, por exemplo. E eu tenho muitos amigos que tiveram casamentos arranjados e são felizes. Sabe por quê? Porque se os pais é que escolhem, e se os irmãos? Bem, os pais escolhem e os irmãos vão até lá. Avaliam o rapaz antes de permitirem que ele sequer se aproxime da irmã, certo? Quando toda a família se envolve na análise, é algo objetivo, não é? Confundido com sentimentos e emoções. Eles observam e avaliam o rapaz e talvez tenham a lista de requisitos da irmã, além da sua própria lista também. Esse rapaz precisa passar por 2 ou 3 checagens antes mesmo de entrar pela porta. E no fim das contas, o casamento acaba sendo feliz, não é? Porque se manteve fiel aos princípios. Quando é baseado nas emoções, os princípios são jogados pela janela, certo? Então, encontre pais, ou até mesmo pais de criação, que sejam piedosos e espirituais. Quem quer que você confie para ter esse discernimento espiritual para você, a fim de, para observar o homem ou a mulher com quem você talvez queira se casar e obter a orientação deles e confiar no discernimento espiritual e objetivo deles. Então, essa seria a outra coisa que você deveria implementar. Você tem uma pergunta? Ah, sim, desculpe. Eu ouvi você falando sobre isso. Quando os pais disciplinam os filhos, e você mencionou o seu estilo e o da sua esposa. Mas às vezes. Quando vocês acabam tendo opiniões diferentes sobre como disciplinar a criança, como vocês harmonizam isso, marido e esposa? E às vezes, quando sua filha teve uma discussão com sua esposa, sabe? Como você as ajuda a encontrar a reconciliação? O ideal seria: nós dois procuramos seguir os mesmos valores, os mesmos conselhos e a mesma base de princípios. Mas a minha esposa não cresceu como adventista, então ela ainda está crescendo, aprendendo e assimilando esses princípios. Isso costumava me causar uma enorme carga de estresse, e então eu acabava colocando uma enorme carga de estresse sobre ela. E foi aí que chegamos àquele ponto em 2019, quando ela acabou ficando possuída. Mas agora, a maneira como eu lido com isso é diferente. Está tudo bem. Se temos estilos diferentes, eu só preciso garantir que entro para complementar aquilo que ela talvez tenha deixado passar, certo? E da mesma forma, ela complementa o que eu deixo passar. E veja, todos nós temos nossos momentos de insanidade, mas tentamos, nos complementar um ao outro. Geralmente, quando eu perco a paciência, é ela quem chega com a serenidade e conversa com o filho ou filha com quem eu acabei me exaltando. Ela fala com eles, os encoraja, depois vem e conversa comigo, me acalma. E então eu vou e peço desculpas aos meus filhos. E da mesma forma, quando é ela quem perde a paciência ou é direta demais, especialmente com a minha filha, eu sei. Eu entendo a minha filha melhor do que ela. Ela entende o meu filho melhor do que eu. E assim, cada um de nós tem um dos filhos com quem sabe lidar melhor. Então, eu só preciso garantir que entro depois, fazendo o acompanhamento. Quando ela disciplina a nossa filha, eu sei que ela vai precisar de apoio. Então eu vou até lá e me certifico de cobrir as áreas que sei que ela talvez não tenha abordado ou trabalhado com a nossa filha. Então é assim que aprendemos a compensar as fraquezas um do outro, ou digamos, a falta de entendimento com qualquer um dos nossos filhos. Isso responde à sua pergunta? Certo. Há mais alguma pergunta? Então, meu marido e eu, nós trabalhamos muito com jovens. E o que vimos em uma escola de treinamento de missionários médicos, composta apenas por jovens, foi o que você mencionou. A espiritualidade de uma criança depende totalmente, 100% dos pais. Mas o que vimos ao trabalhar com esses jovens foi que aqueles que vêm de lares tão destruídos são justamente os mais famintos e sedentos pela palavra de Deus. E eles só querem ter uma profunda caminhada espiritual com Deus. E aqueles cujos pais, tanto a mãe quanto o pai, servem ao Senhor, o que observamos nesse grupo de missionários médicos. Enquanto treinavam jovens, é que eles são os mais
desmotivados. Não querem estar na aula. Então, como você explicaria isso à luz do que acabou de ouvir? Quantos anos eles têm? A faixa etária é de 18 a 28 anos. Sim, então nessa idade eles já são adultos. Eu estou falando do período em que eles estão na primeira infância. O que fazemos com eles durante esses 5 a 10 anos determinará a forma como eles se desenvolverão mais tarde, certo? Assim, veja bem, aqueles com idades entre 18 e 28 anos que vêm para o acampamento estão com sede da palavra de Deus, pois algo esteve ausente em sua infância, aquilo que não obtiveram. E então, eles estão famintos espiritualmente, e o próprio instinto de sobrevivência deles, sabe? E o fato de terem vindo para o acampamento. Porque só existem 2 tipos de pessoas que vêm para o acampamento. Aqueles que vieram por quê? Realmente queriam, nenhum pai os obrigou, e o outro grupo, os que foram forçados a vir. Então você tem aquele grupo vindo de escolas adventistas ou de ministérios de sustento próprio, eles foram obrigados a vir. E por isso acabam não dando valor e não ficam felizes por estar ali. E depois o grupo que não teve pai ou mãe em suas vidas, eles vêm porque não possuem mais nada, não é? E estão desesperadamente precisando disso. Mas aqueles que não compareceram ao acampamento, quem eram eles em qualquer um dos grupos, não é mesmo? Já aqueles que não têm pais presentes e seguiram pelo caminho errado, esses nunca estariam naquele acampamento. Então sua observação é um tanto enviesada porque você tem 2 grupos que estão. Há muitos outros grupos que acabaram não vindo para o acampamento e você não vê o restante desses grupos, porque basicamente há 2 grupos principais que vêm para o acampamento. Mas sabe, se formos ampliar um pouco mais, certo, quem são os grupos que não vieram para o acampamento, você vai perceber que muitos dos que vêm de lares desfeitos, talvez até uma proporção ainda maior deles, estão do lado de fora, não chegaram a vir para o acampamento. Os que chegaram ao acampamento estão em uma busca desesperada. E quando você estiver buscando desesperadamente, Deus providenciará o lugar para onde você deve ir. Mas aqueles que estão quebrados, tão quebrados que nem mesmo querem saber de Jesus, provavelmente são 99%. Você está vendo o 1%, mas 99% nunca chegam a esse acampamento. E isso por causa da desestrutura do lar, certo? Então, há o outro grupo que veio, forçado pelos pais. Eles têm uma má atitude. Talvez o culto nem aconteça naquela família. Talvez já haja brigas na família, mesmo trabalhando para o Senhor, certo? Com esse grupo, é natural que as dificuldades sejam maiores, entende? Mas pode haver outro grupo que não foi ao acampamento, filhos de famílias missionárias, que nem sentiram necessidade de ir, porque o lar deles já é como um pedacinho do céu. Então, eles não precisam disso. O que eu quero dizer é que, provavelmente, há muitos outros grupos além dos que vieram ao acampamento. E é por isso que não vemos aqui pessoas que poderiam, ou até deveriam, estar lá. Isso significa que cada criança, na verdade, pode decidir por si mesma se quer ou não atender a um chamado espiritual, certo? Sim. Não significa necessariamente que o que os pais fazem leve por si só à perdição ou à salvação. Porque cada criança tem uma decisão pessoal que precisa tomar, mesmo que isso aconteça mais tarde, quando já estiver madura e adulta. Concordo. Então, talvez não seja 100% garantido, mas é certamente uma porcentagem bem elevada de que nossos filhos, mais cedo ou mais tarde, acabarão expondo quem nós verdadeiramente somos, não é mesmo? O que eu quero dizer é que, nas orientações que já dei, especialmente quando o assunto é batalha espiritual, percebo que muitas coisas têm origem lá na infância. Ou seja, no fim, ainda assim, tudo acaba voltando aos pais. Chega um momento em que eles podem superar isso, não é? E muitos jovens conseguem prosperar, mesmo com tudo o que viveram em casa. Mas muitos são o que são por causa dos pais. Há uma porcentagem muito pequena que consegue vencer, apesar dos pais. Eles precisam fazê-lo, apesar dos próprios pais. É exatamente esse o ponto que eu quero destacar. Quando uma criança se desvia, o que mais ouvimos na igreja é aquela frase comum. Ah, eu fiz o meu melhor, mas ele escolheu outro caminho. Mas se você olhar com atenção,
na maioria das vezes. Não, você não fez o seu melhor. Você não fez o seu melhor. Você não seguiu o conselho. Poderia ter permitido que. Na verdade, fazer o seu melhor significa colocar Jesus no centro da família, conduzir a família até Ele e entender que só Jesus pode restaurar quem realmente somos. Na nossa imperfeição, mesmo como pais, Ele pode nos consertar, certo? Assim, grande parte do que as crianças se tornam ao crescer ainda está enraizada no lar ou na ausência de um. Sim, então essa é a parte que eu desejava apontar. Mas sim, você tem razão. Ainda assim, podemos, de fato, alcançar o sucesso apesar de um ambiente familiar problemático, mesmo que seja um lar desfeito. Okay. Eu só tenho uma pergunta sobre crianças com necessidades especiais. Algumas crianças, por exemplo, têm autismo ou talvez TDAH, ou... Elas sempre têm problemas para se manter no trabalho. Mas mesmo para crianças normais, às vezes é difícil controlar seus impulsos. O pai precisa orientá-las. Agora, com esse fator extra, também pode ser um desafio. Então, do ponto de vista espiritual, há alguma recomendação? Você tem alguma experiência em como lidar com esse fator extra de um ponto de vista espiritual? Ou, vendo ou considerando que há crianças com necessidades especiais, alguma recomendação? Que tipos de problemas elas enfrentam? Ou o que você gostaria de saber especificamente sobre as crianças com necessidades especiais? Eu não tenho tanta experiência, mas já houve alguns casos em que isso estava relacionado à possessão demoníaca. Não tenho experiência com crianças com necessidades especiais. Sinto muito. Eu sou uma mãe que, de fato, se sente culpada por ter dado castigos aos meus filhos. Eu tenho 5 filhos e meu quarto filho tinha sido diagnosticado previamente com autismo. Mas agora ele tem mais, principalmente TDAH. Ele é muito hiperativo. E algumas vezes... Vou te dar um exemplo que aconteceu esta semana. Ele estava sempre andando de bicicleta. Sim. Okay. E ele, os dois andavam de bicicleta e ele frequentemente, você sabe, andava na frente dela e puxava os freios para, de certa forma, assustá-la ou algo parecido. E eu frequentemente dizia a ele, não faça isso, porque sabe, não é bom para assustá-la. Sim. Então ele continuou fazendo isso e em uma ocasião ele realmente a atingiu, atingindo a bicicleta dela. Então eu lhe dei um castigo e ele se rebelou perguntando, o que foi que eu fiz? Entende? E você sabe, ele é extremamente inteligente. Então eu sei que ele sabia que tinha batido na irmã e que fez algo errado, mas ele só estava tentando criar caso, tipo, o que eu fiz de errado? Então eu disse, tudo bem, tire um tempo para pensar sobre isso. Mas ele ficou com raiva, começou a chorar, e eu já não bato mais nele. Eu costumava dar umas palmadas quando ele era pequeno, mas percebi que, a partir de certa idade, com todos os meus filhos, isso já não funciona mais. Hoje procuro outra forma de lidar com isso. O castigo é o que eu estava mais inclinado a usar. Mas sabe, quando você disse que isso não é certo, eu fiquei me perguntando se, em alguns casos, talvez fosse apropriado. Porque no caso dele, o que aconteceu foi o seguinte. Ele insistia que não via nada de errado no que tinha feito. Sim. Então eu disse, tudo bem, pense sobre isso o dia inteiro. E no fim, ele acabou levando 2 dias para refletir. Aí eu falei, ok, nada de andar de bicicleta. Ok, nada de andar de bicicleta. Eu disse, tire 2 dias para pensar no que você fez. No fim, ele veio até mim e confessou, é verdade,
ele não aguentava mais. Aquilo pesava demais para ele. Então veio e disse: Pai, me perdoa. Eu sei que bati nela e me desculpa. E então ele pediu perdão a ela. E nós oramos juntos sobre isso. Contudo, foi apenas depois daquele castigo que ele finalmente conseguiu perceber que errou. Justo. Então, sabe, eu me pergunto se às vezes é certo deixá-los de castigo, para realmente pensarem sobre o que fizeram. Bem, se você está vendo isso, é a convicção do Espírito Santo agindo ali, talvez durante o momento de adoração em família. E eu não sei se você também chegou a conversar com ele, a tentar fazê-lo entender. Tudo isso também ajuda, não é? Então sim, se isso tem funcionado para você. Mas é preciso entender uma coisa, especialmente quando se trata de meninos. Um menino de 7 anos é como uma menina de 5, entende? Então, quando você fala sobre uma certa idade limite para parar de disciplinar, ou melhor, de usar a palmada, essa idade é diferente para meninos e meninas, entende? Então, você não pode simplesmente dizer, parei aos 7 anos com as meninas, e dizer, vou parar aos 7 anos com os meninos. Não, não funciona assim. E você precisa lembrar que um menino de 7 anos é provavelmente como uma menina de 5, ou até de 4. Eles amadurecem mais devagar. Então, se eles amadurecem mais devagar, dar um tempo para pensar pode não funcionar tão bem. Embora talvez o seu filho tenha amadurecido mais rápido, o que é ótimo. Mas, no geral, dar um tempo para pensar. Bom, homens já pensam um pouco, quem dirá os meninos. Se você pede para um homem tirar um tempo para pensar, ele vai ficar ali, com a cabeça vazia, sem pensar em nada, não é? Então, eu diria que, no caso de um menino, ele provavelmente ainda precisa de disciplina, da vara, sabe? E talvez ele não fique muito feliz por eu ter dito isso, mas no caso do meu filho, eu ainda dou umas palmadas de vez em quando. Com a minha filha, eu percebi que quando já conseguia sentar e conversar com ela, não havia mais necessidade de usar a palmada. Eu só precisava sentar e dialogar. Mas com a minha filha, às vezes eu preciso conversar por 1 hora até ela entender. Então eu preciso estar preparado como pai, porque eu sei como alcançar o coração da minha filha. E eu sei que ela quer tempo para conversar, quer tempo para refletir junto e precisa de um tipo de compreensão emocional. Então eu preciso ajudá-la a sentir, a refletir e a dar a ela o tempo que precisa, entende? E também ter um momento de oração juntos. Às vezes, esse processo leva 1 hora. Então, o estilo é diferente para cada filho, mas o pai precisa estar disposto a dedicar tempo, entende? Se você não está disposto a isso, acaba só torcendo para que tudo dê certo e tentando resolver as coisas na hora, tipo, não tenho tempo para lidar com isso agora, vai lá, mas faz logo. Se investirmos tempo em nossos filhos, eles crescerão sabendo discernir entre o certo e o errado, não é? Mas quando ainda são pequenos, eles não sabem discernir entre o certo e o errado. A menos que você mostre isso na prática, sente-se com eles e converse. Quem está no controle? Porque não queremos apenas dizer, esse erro. Eu falei esse tipo de diálogo, pronto, é o que ensina. Porque se for assim, eu disse, então deve estar errado. O que vai acontecer quando eu não estiver mais por perto para dizer o que fazer? Entre eu preciso ensiná-lo entre Satanás e Deus a entender quem eu quero que controle a minha vida. Essa é uma escolha que leva tempo para ser entendida. Então, nessa idade, ele talvez ainda não tenha maturidade suficiente para raciocinar desse jeito. E graças a Deus ele voltou, ele se arrependeu disso. Mas se você perceber que ele continua dizendo o tempo todo, a culpa é toda minha, é tudo culpa minha, é melhor raciocinar com ele, e provavelmente foi isso que você fez, certo? Isso provavelmente ajudou. Não foi só o castigo que o ajudou. Na verdade, foi a sua constância em conversar com ele, o tempo de adoração em família e a ação do Espírito Santo. Tudo isso teve um papel importante nesse processo de restauração. De nada. Certo, então. Alguma última pergunta? Vamos fazer só mais uma e depois encerramos por hoje. Sim? Qual é o seu exemplo de culto familiar? Como é o nosso culto familiar, certo? Em nosso culto familiar. Geralmente tentamos fazer em uns 15 a 20 minutos. Ellen White diz, se você tem crianças pequenas, mantenha o culto familiar breve.
ele não deve ser um culto formal, Não deve ser, como sabe, um serviço um momento de da pregação igreja. profunda ou de revelações difíceis Deve de ser entender. algo simples, a leitura da palavra. Que Deus traga os filhos para a presença da santidade, certo? Então, o que fazemos é cantar alguns versículos em forma de canção. Geralmente, eu peço para o meu filho escolher um, às vezes, e para a minha se temos filha, outros escolher jovens outro. participando, eles também escolhem um. Então, cantamos de 2 ou 3 canções bíblicas. Às vezes, peço para a minha filha tocar, se não, é a minha esposa quem toca o piano. Depois disso, nós oraremos e então leremos, sabe? Uma história bíblica. Pode ser uma história bíblica infantil. Neste momento, estamos lendo o livro O Grande Conflito, utilizando. Existe uma versão infantil do Grande Conflito e nós estamos lendo juntos. Após terminar a leitura, às vezes eu só leio alguns parágrafos. Após a leitura, pergunto aos meus filhos: o que aprenderam com isso? Quais lições aprenderam? Às vezes, só um deles responde. Depois disso, encerramos compartilhando louvores, pedidos de oração e gratidão. Adicionei a gratidão recentemente. Então, sabe, fazemos um momento de louvor a Deus, depois compartilhamos um pedido de oração, algo pelo qual queremos orar, e em seguida expressamos gratidão, mencionando alguém a quem gostaríamos de agradecer por algo que fez por nós naquele dia. Eu queria que eles aprendessem não apenas a louvar a Deus e dizer palavras de gratidão, mas também a refletir a quem eu devo agradecer, e assim praticarem a gratidão também. E esse é o nosso culto familiar. Depois disso, eu faço a oração. Então eu recolho todos os pedidos de oração e em seguida oro, faço a oração de encerramento. Eu escolho alguém para fazer a oração de abertura e depois eu faço a oração de encerramento. E algo que comecei a fazer recentemente é o seguinte: antes de meus filhos dormirem, sempre que estou em casa, eu vou pessoalmente até cada um deles e oro junto. Pergunto se há algum pedido de oração pessoal que não tenhamos mencionado durante o culto familiar, então oro com eles por isso antes de irem dormir. Isso ajuda? Sim, sintam-se à vontade. Quem quiser compartilhar outros formatos de culto familiar, mas é isso que eu faço no meu. Certo. Bem, muito obrigado a todos e espero que tenham uma noite abençoada. Vamos orar mais uma vez antes de encerrarmos. Pai Celestial, eu te agradeço por esta noite. Agradeço-te por teu Espírito Santo que tem falado a cada um de nossos corações. E, Senhor, sou grato pela promessa que nos deste em Provérbios 24:16. O justo cai 7 vezes, mas torna a levantar-se. E, Senhor, tu sabes que, em nossa condição de fraqueza, somos propensos a cair. Mas sou grato, Pai, porque tu sempre preparaste um caminho para que nos levantássemos novamente. E, Senhor, apesar de podermos nos sentir desanimados ou repreendidos por algumas das passagens, ou talvez por haver coisas que não temos feito corretamente em nossa vida, sou grato, Pai, porque ainda estamos no tempo da graça, ainda temos tempo para corrigir isso. E ainda temos tempo para nos arrepender e buscar a Tua vontade sobre como consertar as coisas. Obrigado, Pai, por Tua misericórdia e Tua graça. Despede-nos com a Tua presença e concede-nos uma boa noite de descanso. Por isso oramos, em nome amoroso de Jesus. Amém. Obrigado.